Olá, gente! Tudo bem com vocês? Com cada um que se conecta conosco aqui no nosso culto da verdadeira adoração. É sempre um prazer imenso estarmos aqui conversando com vocês de qualquer lugar do Brasil. Nós temos pessoas que nos acompanham do norte, nordeste, daqui de São Paulo, interior de São Paulo, pessoas que nos acompanham do sul. Como também temos pessoas que nos vêm de outros países, como, por exemplo, a Argentina, e o nosso saludo a todos que nos acompanham de todos os lugares. Hoje, nós vamos trazer uma mensagem do coração de Deus para você, para te fortalecer, para te renovar. Esse culto, ele é muito importante. Ele é essencial. Ainda que você esteja distante, ainda que você não tenha condições de frequentar uma igreja, de estar sempre numa igreja. Então, Deus proporciona esse vídeo para que a igreja chegue até você. Uma vez que a igreja, como eu tenho falado, ela não depende de um prédio, de um local. Não, a igreja são todos aqueles que se reúnem de alguma forma em nome de Jesus. E é nesse nome que a gente está reunido. Você aí, eu aqui, eu tenho certeza que Ele está entre nós. É isso aí, muito bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, mas como eu sempre digo, se não está, vai ficar. Então, vai entrando aí, vai deixando aí a sua curtida, o seu comentário, que ele é sempre muito importante. E estamos aqui esperançosos da palavra, né? Porque a palavra ela nos alimenta e nos dá essa força para seguir no nosso dia a dia. Então, vamos orar, pedir direção a Deus para o nosso dia, para essa mensagem, para essa semana. E Deus, Ele vai falar ao nosso coração, tá bom? Feche os seus olhos, abra o seu coração em nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração para Deus nesse momento. Cante, vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Então cante, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Ó nosso Deus e nosso Pai, Senhor da vida, Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus e pela fé, nós entramos na Tua presença. Desde já, agradecendo a Ti pelas Tuas maravilhas, agradecendo porque o Senhor tem sido a nossa força, de todos nós. Nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos do luto. O Senhor tem se feito presente, porque eu reconheço, e cada um de nós temos a oportunidade nesse momento de reconhecer que se não fosse pela a tua presença em nós, a tua proteção, o teu cuidado, muitos de nós já não mais existiríamos. Mas é graças ao teu amor, ao seu poder, que aqui estamos.
Nós pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor visite a cada pessoa que se conecta conosco nesse culto online de domingo. Os aflitos, os sofridos, aqueles que se sentem ainda vazios, confusos, desorientados, aqueles que estão doentes. Essa mulher, meu Deus, que sofre com a sua vida sentimental, a sua vida amorosa. Sofre a rejeição, o abandono, a solidão. Pessoas, meu Deus, que são boas, que não têm maldade no seu coração, mas elas sofrem e muitas vezes elas perguntam a si próprias e ao Senhor: o que eu fiz de mal? O que eu fiz para merecer tanta dor, tanto sofrimento? Oh, meu Senhor, não apenas fortaleça essa criatura para a batalha, para a luta, mas também, Senhor, cura o doente, cura o corpo e a alma. Liberta essa pessoa. Senhor, realiza sonhos. O Senhor é o Deus que realiza sonhos. Então opera nessa vida agora. Transforma cada família, cada lar. E traga para essa pessoa, dentro dela, a fé, a paciência, a certeza de que tudo vai mudar. Senhor, nós estamos há poucos meses de findar o ano de 2023. Então eu peço que o Senhor venha se manifestar nesses meses restantes, para não permitir que toda dor, que toda miséria, que todo sofrimento que acompanhou essa vida ao longo de todo 2023 passe com ela para 2024. Nós estamos vivendo essa fé, meu Deus, de que assim como esse ano caminha para o fim, também a dor caminha para o fim. O sofrimento caminha para o fim. E a vitória vai dar início. Em nome do Senhor Jesus, oh meu Deus, desce sobre cada coração. Derrama o teu espírito sobre cada pessoa, abraçando a cada um. Abençoe esse culto online, guia essa mensagem, fala segundo a necessidade de cada pessoa, tira toda a confusão e traga a verdade, a tranquilidade e a paz, a salvação para cada pessoa. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga assim seja. Amém, amém. E graças a Deus. Amém? Olha, antes da gente começar a mensagem, quero convidar você que ainda não deixou a sua curtida, o seu like, a fazer isso, tá? Igual a pastora está fazendo aqui. Quando você faz isso, não é para que a gente diga assim, olha quanta gente que curtiu. Não, isso não faz diferença para a gente. Mas isso é um ato de gratidão. Quando você faz isso, então o algoritmo do YouTube, ele recomenda esse vídeo para outras pessoas. Porque ele vai entender que você gostou, que outras pessoas gostaram. Então ele vai procurar outras pessoas como você para verem esse vídeo também. Então, quando você deixa sua curtida, comenta aqui no vídeo, quando você se inscreve no canal, você nos ajuda nesse trabalho de pregação do Evangelho. Você nos ajuda a manter o nosso canal, tá bom? Bom, gente, vamos falar de algo muito importante e que tem trazido muita confusão na cabeça das pessoas, que é a graça redentora, a graça salvadora. O que é a graça? Bom, acredito que no começo desse ano, ou no final do ano passado, nós tivemos um episódio de um deputado aqui no Brasil que foi preso porque ele fez ofensas. Ele não cometeu nenhum crime. Ele apenas fez um vídeo na internet com ofensas a juízes. E esse homem foi preso,
foi condenado a muitos anos de cadeia. Os anos que deram para ele é muito mais que dão para um estuprador, para um assassino, só porque ele fez um vídeo emitindo sua opinião e, claro, ofendeu autoridades. Então, logo depois dessa prisão, eu lembro que o presidente Bolsonaro, ele fez um indulto presidencial, para que esse homem fosse perdoado pelas besteiras que ele fez. E assim ele não pudesse mais ser preso. Esse indulto se chama graça. Por quê? Esse deputado ele não merecia ficar livre, de acordo com a lei, com as regras aí, pelas ofensas que ele fez. No entanto, o presidente quis dar um indulto, uma graça para ele, porque o homem não repetiria mais, ele aprenderia o que ele fez, não repetiria mais o seu erro, a sua falha. Então a graça, ela é exatamente isso. É um favor, um perdão que você não merece, que nós não merecemos. A graça divina, assim como a graça que qualquer presidente pode dar para alguém, ela nos salva do inferno, nos dá a condição de sermos salvos do inferno, ainda sem merecermos, porque nós somos humanos. E no DNA do ser humano está o pecado. Nós não nascemos em pecado, mas nascemos pecadores. O que é estar em pecado? É viver na prática do pecado. Então, se a pessoa sabe que algo é errado e ela pratica e continua praticando, ela vive em pecado. Ser pecador é você estar sujeito ao pecado. Ou seja, ele vai te tentar, ele vai te provocar, mas você diz não, porque quem é salvo tem a oportunidade e a condição de recusar o pecado. Quem não é salvo é escravo do pecado. Então ele não consegue recusar o adultério, a prostituição, ele não consegue recusar o vício e, consequentemente, ele vai sofrer as consequências do seu pecado aqui na Terra. Você vê que tem pessoas que estão sofrendo amargamente por ter traído a sua mulher, por ter traído o seu marido. Esse tipo de traição traz consequências para os filhos, traz consequências para toda a família. Então o pecado ele traz consequência. Quando a pessoa não é salva, ela não consegue recusar a oferta do pecado. Ela acaba aceitando. Ela é presa por aquele pecado, aquilo ali é o seu estado normal. Quando chega a salvação, ela não alcança apenas o perdão, mas a liberdade. Não é que ela não vai ser tentada de novo, mas agora ela não é mais escrava e ela consegue dizer não, não vou fazer isso, não quero fazer isso, porque ela entende as consequências e tudo que desenrolou depois que ela viveu naquele pecado, tá? É como, por exemplo, uma pessoa homossexual, né, que diz, olha, eu não tenho interesse pelo sexo oposto, seja homem, seja mulher, não foi despertado esse interesse na pessoa, e o mundo, ele prega que a felicidade dela está em ela se unir e viver com uma pessoa do mesmo sexo, como marido, como mulher, com atos sexuais e adotando crianças e tudo. Então, a pessoa, ela pode ter essa natureza, ela pode se perceber com essa natureza, e ainda assim, ela não estar vivendo em pecado. Ela só vive em pecado a partir do momento que ela aceita essa condição e começa a praticar os atos. Porque se ela não pratica, se ela diz não, não quero, não vou praticar, então ela já está dando para Deus a oportunidade para ele transformá-la, para o Espírito Santo transformá-la. Quando ela diz, não, olha, eu sinto isso aqui eu estou sentindo que isso está na minha natureza, mas por amor a Deus, eu não vou praticar. Eu não vou praticar. E há muitos que se libertaram e recusaram essa prática.
se entregaram a Jesus, recusaram essa prática por ter compreensão e entendimento da palavra de Deus, e com o passar do tempo, essa natureza mudou. Esse sentir mudou. E a pessoa, ela conseguiu se libertar daquele pecado. Estou dando um exemplo para você de como você pode viver uma vida cristã. Que Deus, ele ama você, ama a todos, a todas as pessoas. Então, a graça, ela está disponível para todo mundo. A graça, ela não pode ser comprada, não pode ser adquirida. Deixa eu ler para você aqui, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre a graça. Efésios, capítulo 2, versículo 8, até o versículo 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então não é apenas a graça, é através da fé, de crer na palavra de Deus. E isto não vem de vós. É dom de Deus, quer dizer, um presente. Dom é presente, é um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Ele que te oferece a graça. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então vamos lá. A graça, ela não pode ser adquirida por esforços, por sacrifícios. Não adianta a pessoa intencionalmente querer a salvação fazendo muitas coisas. A graça, ela nos alcança pelo caráter, pelo nosso caráter. E não pelo que a gente faz. Vou te dar um exemplo, então. A pessoa, ela quer ser perdoada pelo seu pecado, mas não quer, pastora, passar pelo arrependimento. Então, ela quer fazer com Deus uma barganha. Senhor, eu vou ajudar a tua igreja. Então, às vezes a pessoa é rica, a pessoa tem muito dinheiro, tem condições financeiras, tal, e ela às vezes está vivendo num adultério, ela cometeu um adultério, faz um monte de coisas que ela sabe que são anticristãs, antibíblicas, e ela por aí frequenta uma igreja para se sentir bem. Então na igreja ela louva, ela canta, ela se sente bem emocionalmente, mas ela não abandona aquele pecado e não se arrepende dele. Tanto que volta e meia ela volta a cometer aquilo ali. Talvez não com tanta frequência, mas quando tem uma oportunidade ela acaba caindo de novo. Então não houve arrependimento. Porém, ela quer o perdão de Deus. Então o que ela faz? Eu vou ajudar a igreja. Eu vou dar 1 milhão de oferta, eu vou dar 100 mil, eu vou dar 200 mil de oferta para Deus, para a igreja. Como se pudesse negociar com Deus, né? Como se pudesse negociar. Aí ela vê assim, não, mas eu vou fazer um benefício, né? Na cabeça dela tá tudo certo, né? Eu vou fazer um benefício para a obra, eu vou ajudar a obra de Deus, e aí Deus vai, né, me entender o meu modo de viver. Mas nada aqui diz que isso é possível, né? Por isso que ele está dizendo, não de obras. Que a graça não depende de obras. É isso que você tem que entender. E tem aquela pessoa que frequenta a igreja, que ela não é rica, mas ela também tenta barganhar com Deus. Então, tem aquele jovem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o jovem se masturba, né? Tem aquele negócio de ver filme pornográfico, ver pornografia. Pornografia vicia, tá? Pornografia vicia. Um dia eu vou fazer um vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da ação da pornografia na cabeça, tanto do homem como da mulher, e como isso prejudica os relacionamentos, o casamento, o namoro, como a pornografia ela prejudica, né? Então, o jovem, ele é do grupo jovem da igreja, da juventude, né, da mocidade, e ele tem ali o seu celular, e no momento que ele está de boa, tal, ele vai e liga ali, vê a pornografia, fica ali
vê um, vê outro vídeo, vê dois, vê três, vê quatro, né? E depois ele corre para o banheiro e vai se masturbar. Aí ele sente culpa, porque ele vai à igreja. Mas ele não consegue parar de fazer aquilo porque ele está viciado naquilo ali. Aí o que ele pensa? Eu vou trabalhar dobrado na igreja. Eu vou fazer mais atividades que os outros para Deus poder ver, para Deus me perdoar. Então, capaz que ele pega o domingo e ele vai e fica o dia todo na porta da igreja evangelizando, e ele vai para a favela evangelizar, e vai dar folheto, e faz um monte de atividades, achando que ele vai se sentir bem com aquilo. Não, vou trabalhar bastante para poder pagar o meu pecado. E não vai pagar o seu pecado, porque não é por aí que você alcança a graça. A graça, pessoal, ela é um dom, um presente que Deus te ofereceu. Você pega, você aceita ela ou não aceita. Quando alguém te dá um presente, ou você aceita ou não aceita esse presente. Mas a premissa para a graça valer na sua vida é o arrependimento. O arrependimento sincero, que vem do reconhecimento dos seus erros, dos seus pecados. Você reconhece que fez mal, que fez errado, se afasta daquele pecado para sempre, toma raiva, toma ojeriza, aversão, né? Toma ranço daquele pecado, se afasta daquilo completamente. Aí a graça te alcança. E quando a graça te alcança, ela vem com uma grande libertação. A graça traz libertação. E é como eu falei no princípio, a pessoa, agora ela já tem a condição de dizer não. Então, quando vem a tentação, seja da pornografia, ou de uma mulher que se oferece, né? Você é casado e vem uma outra mulher, você está com um problema no seu casamento, e aí aparece uma outra mulher, ou vice-versa, né? Você, moça, mulher, está casada, e tem um problema no seu casamento, e aí aparece outro homem, e te elogiando e tudo, aí vem aquela tentação de sair com esse homem, de conhecer esse homem, para poder se sentir melhor, ouvindo os elogios que ele está fazendo para você, e muita gente não consegue resistir. Você vê, por exemplo, que tem muitas mulheres que elas têm aquela necessidade, né, do homem, aquela necessidade do elogio do homem, aquela necessidade do toque, ainda que seja por um momento, ainda que ela saiba que aquilo não vai durar. Mas ela quer aquele momento com aquele homem que a elogiou, que a valorizou. E ela não consegue dizer não, ela não consegue se afastar daquilo ali. E nesse afã, muitas moças, elas acabam tendo vários relacionamentos, vários homens, e que ela tem uma relação íntima com um, com o outro, com o outro. E nisso tem mulheres que têm filhos de que ela nem sabe de quem é o pai. E outras, infelizmente, têm, não pelos filhos, né? Mas ela tem 3, 4 filhos, um de cada pai. De relacionamentos frustrados, porque ela não conseguiu dizer não. Por quê? Porque a única coisa que te dá força, que te dá condição de dizer não, é você se liberta do pecado. Isso é pela graça. Através da fé. Você toma conhecimento da palavra de Deus, aprende o que é certo, o que é errado, o que é bom para você, o que faz mal para você. Você reflete e diz, poxa, depois que eu tive aquele relacionamento com aquele homem, que ele não me ligou mais, que ele me abandonou, que ele me deixou, como foi que eu me senti? Deprimida, se sentiu um lixo, se sentiu usada, queria morrer. Mas aí depois a moça foi e saiu com outro. E o outro fez a mesma coisa. Ela sentiu a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo. Então, quando você recebe a graça, Deus te dá a consciência e fala assim, você não quer mais passar por isso. Muitas mulheres, para não terem que passar por isso, como elas não conseguem, costumam dizer que ela tem um dedo podre para escolher homem, né? Porque ela não consegue dizer não para esse tipo de relacionamento por uma carência real que ela tem.
ela tem uma carência. Isso vem lá da infância dela. Então, é mais forte do que ela. Mais forte. Ela não consegue dizer não porque é mais forte do que ela. Então, a graça, através da fé, o Espírito Santo, faz a pessoa refletir. E ele diz, você não quer mais passar por isso. Eu vou te ajudar, mas você tem que se arrepender. Você precisa se arrepender. Entender que esse não é o caminho. Quando a pessoa não dá ouvidos à palavra de Deus, muitas tiram a vida. Porque é algo tão ruim, tanta rejeição, tanto desprezo, tanto sofrimento, e ela não consegue se livrar daquilo, ela acaba tirando a vida. E a solução não é você tirar a sua vida, é você renunciar à vida nesse mundo, para viver a nova vida que Jesus preparou para você. Então, não existe negociação para ter a graça. Eu vou fazer um grande sacrifício, vou fazer grandes sacrifícios na igreja. Eu vou fazer muita coisa na igreja, vou participar de vários ministérios da igreja e tal, porque aí Deus não vai levar em consideração o meu pecado, porque ela acha que tem uma balança. E ela fala assim, se as coisas boas que eu fizer pesarem mais que as coisas ruins, então Deus vai considerar as coisas boas. Gente, não existe essa equiparação, não existe essa balança. Você pode fazer muita coisa boa, mas o pecado que você cometer e continuar cometendo, ele vai te manter na escravidão. E, consequentemente, fora da graça. Fora da graça salvadora. É como rejeitar a graça. Então ele está falando não por obras, para que a pessoa não se glorie e dizer assim, não, olha, eu conquistei, mas foi porque eu fiz por onde? Eu fiz por onde? Não, quem fez foi Jesus, lá na cruz, por mim e por você, para nos salvar. Aí ele continua, no versículo 10, pois somos feitura dele, quer dizer, ele nos fez, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, falando das boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vamos lá. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Significa que uma pessoa realmente salva e alcançada pela graça, ela demonstra nas suas atitudes, nos seus atos, os frutos dessa salvação. Ela apresenta naturalmente. Então, por exemplo, essa pessoa, ela não vive com inveja dos outros. Ela não quer se vingar de ninguém. Ela não deseja o mal de ninguém. Ainda que a outra pessoa mereça, ela não deseja o mal. Você já viu como muito crente, quando alguém faz uma coisa ruim para ele, ele fala assim, ó, a mão de Deus vai pesar, hein? A mão de Deus vai pesar. Isso não é um sentimento de vingança? Quer dizer, ele está usando a mão de Deus, e dizendo a mão de Deus vai pesar. Essa pessoa não é crente. Tem uma parte na Bíblia que diz assim, a mim pertence a vingança, mas não que a gente tem que desejar, né? Pois é. A gente não tem que desejar vingança de ninguém. Sabe, uma vez, Jesus foi com os discípulos em um lugar e ele estava ali pregando, ensinando de todo o coração, com toda sinceridade, e o povo daquela cidade o rejeitou. O povo daquela cidade praticamente escorraçaram Jesus e os apóstolos dali. Então, os discípulos, né, disseram, Senhor, o senhor quer que roguemos para que Deus mande fogo aqui e mate todo mundo nessa cidade? É porque eles eram justiceiros, né? Eles não entendiam ainda. Eles ainda eram carnais, né? E Jesus falou assim, vocês não entenderam porque eu fui enviado? Eu não vim para matar ninguém, eu vim para salvar. Então, o crente, né, o evangélico, que ele diz assim, ó, a mão de Deus vai pesar, não toqueis os seus ungidos. Tem muito pastor que usa esse versículo aí para ameaçar os seus opositores. Porque tem muito pastor
líder de ministério que faz um monte de besteira, um monte de atrocidades, tem um monte de falso profeta por aí, que desfaz das pessoas, maltrata as pessoas, escraviza, usa as pessoas em seu próprio benefício e não aceitam ser criticados. Então, quando alguém emite uma crítica, ele já vem ameaçando e dizendo, está escrito, hein, não toqueis os meus ungidos. Não toqueis, a mão de Deus vai pesar. Eu ouvi um líder religioso que é adorado, né, por um monte de ignorante, desculpa a expressão, porque quem adora homem é ignorante, ignora a palavra de Deus. A gente pode admirar, né? Mas a pessoa, ela adora, ela venera, porque quando uma pessoa fala uma besteira e os outros aplaudem, então é uma ignorância. Então ele dizia no meio da sua pregação, né, ele falava assim, se eu disser que alguém vai morrer, ela morre. Ele falou, se eu disser, o líder da igreja, se eu disser que alguém vai morrer, que ele vai morrer, ele morre. Esse mesmo líder religioso, ele tripudiou sobre a morte de um repórter que morreu de câncer. Como se o repórter tivesse morrido porque fez uma reportagem a respeito dele. Não tem nada a ver com uma fatalidade. Pois é. Então, você vê a que ponto que nós chegamos de evangelistas que se acham deuses, são narcisistas. Eles acham que eles são os preferidos de Deus e não aceitam ser criticados. E isso vai passando para os crentes que estão mais abaixo dele, na sua religião e tal, ou muitos que se sentem os escolhidos, os iluminados, os profetas, que não aceitam ser criticados e ameaçam. Então, aquele que é alcançado pela graça, ele nunca vai ameaçar ninguém. Ele vai orar, ele vai fazer como Jesus disse, olha, ore pelos amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Não deseje o mal deles. Então, naturalmente, a pessoa que está na graça, ela pratica as boas obras. Não porque ela quer ser salva, e sim porque ela foi salva. Ela foi salva. Então, ela tem a bondade no seu coração. Ela não é escrava de pecado nenhum. Ela só vai pecar se ela quiser, dolosamente. Porque se pequei sem querer. Mentira. Porque aquele que foi salvo, ele não peca sem querer, não. Porque ele foi liberto. Então, se é liberto, ele pode dizer não para o pecado. Se ele diz sim, é porque ele quis. Ele quis pecar. Ele foi dolo. Foi intencional. Aquele pecado. Então, quando a pessoa ela realmente é alcançada pela graça, a sua vida demonstra isso. O seu olhar, as suas atitudes, as suas palavras, seu modo de agir, seu modo de falar, seu modo de tratar o seu próximo, o seu modo de se relacionar com Deus. O salvo, ele tem as características, os atributos de um salvo. Diferentemente do que eu falei agora há pouco, da pessoa que quer barganhar a salvação com obras. Ela não foi salva, ela quer comprar a salvação, fazendo boas obras. E não. Quem foi salvo pratica as boas obras, ele é salvo para isso. Como Jesus falou, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quer dizer, se eu sou igual ao mundo, se eu sou trevas, como que eu vou ser a luz do mundo? Como que eu vou iluminar o mundo? A gente tem que ser diferente, nós temos que ser esclarecidos. O cristão tem que ser esclarecido. Então, se você é uma pessoa que frequenta a igreja, seja ela qual for, o ministério que for, mas você percebe que ainda tem as pontinhas de inveja de outras pessoas, ainda é uma pessoa muito ciumenta, tem muito ciúme no ministério, ciúme, sabe, do colega, sabe, tem aquelas sensações carnais ainda em você. Você frequenta a igreja, é até um obreiro, é até um colaborador de um ministério, mas você ainda sente raiva,
ainda sente rancor, é uma pessoa que se magoa, que tem dificuldade de perdoar, de pedir perdão, que briga por qualquer coisa, que se enfurece por qualquer coisa com os outros, que tem pensamentos ruins sempre, pensamentos negativos, está sempre se entregando a isso, não reage contra aquilo. Então, você tem que vigiar. Não é que você não vai ser salvo. Não, não. Mas você tem que desenvolver a sua salvação. Você tem que se perceber e dizer, peraí, eu estou aqui com Jesus, mas eu ainda tenho coisas do mundo que eu tenho que tirar de mim. Que eu tenho que fazer morrer o velho homem, a velha mulher, a velha criatura. E a cada dia você vai fazendo morrer esse sentimento de inveja com consciência. Com consciência. Por isso que eu falei do arrependimento. Você reconhece que isso está errado, que isso não agrada a Deus, então você mesmo, para o seu próprio bem, vai eliminando isso de si. Vai eliminando isso de você. Isso aí já mostra que Deus está falando contigo. Que Deus consegue se comunicar com você. Porque se eu estou falando e você fala, não, mas isso é idiotice, mas isso é besteira, mas isso não tem nada a ver, tudo bem. Deus não está conseguindo falar com você. E isso só significa uma coisa. Você não foi alcançado pela graça. Não foi alcançado por ela. Por isso que você tem dificuldade de atender conselho, tem dificuldade de atender orientações, tem dificuldade de atender, de ouvir. Porque a graça não te alcançou. Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé na palavra de Deus. E aquilo que Deus quer que a gente pratique, que a gente demonstre naturalmente, é tudo que já está estabelecido na palavra de Deus. Por isso que ele fala, de antemão ele preparou essas obras. Então ele falou elas para Moisés, falou para os profetas, falou através dos apóstolos, através de Jesus, tudo que ele gosta que a gente faça e que a gente não consegue, porque não foi salvo. E quando somos salvos, a gente consegue. Sem fazer esforço, a gente consegue. Então, acima de tudo, busque a sua salvação. Os dias são difíceis, os dias são de luta. Nós estamos vivendo uma profecia de Mateus 24. Eu falei isso no vídeo da sexta-feira. Nós estamos vivendo isso. O princípio das dores. Onde o Senhor Jesus falou das epidemias, das pandemias. Onde ele falou dos terremotos, das guerras e rumores de guerras. Onde ele previu e ele disse, olha, não é o fim, é só o princípio das dores. E nós estamos vivendo esse princípio. A próxima etapa é a grande tribulação. Então nós temos que nos preparar para o arrebatamento. Nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Cada um de nós. Independente de placa de igreja, que eu vou te dizer, a igreja institucional, a igreja física, ela não vai ser arrebatada. Tem gente que fala assim, não, a igreja será arrebatada. Não vai ser arrebatada. A igreja vai ficar para a grande tribulação. Os arrebatados serão a verdadeira igreja de Jesus. Aqueles que guardaram a pureza, que ouviram e atenderam o Espírito Santo, que ouviram a voz de Deus, independentemente das coisas que pastores pregaram, que líderes religiosos pregaram, pessoas que foram esclarecidas pelo Espírito Santo, que realmente abraçaram a graça. Então elas serão arrebatadas. Se você me perguntar, mas bispo, a igreja que vai ficar, ela vai para o inferno? Claro que não. Mas ela vai passar pela grande tribulação, que vão ser momentos que vão testar a terra. E esses cristãos, esses crentes que vão ficar para a grande tribulação, a fé deles também vai ser testada. Vai ser testada. Porque assim como Israel rejeitou Jesus, também esses cristãos estão rejeitando o Espírito Santo. Estão rejeitando o Espírito Santo.
E eles têm como centro do culto deles a cura, a prosperidade, os eventos em torno das suas festas, as suas celebrações, e tudo muito legal, tudo muito bacana, mas estão deixando de lado o principal. Estão esquecendo do principal, de tudo que a gente falou aqui. Então, prepare seu coração para a volta de Jesus. Prepare-se para o arrebatamento, porque sim, ele vai acontecer. Ainda que haja pastores que dizem que não, porque eles já sabem que eles vão ficar. Eles já sabem que a igreja deles vai ficar. Então eles não querem ficar sozinhos. Então eles não preparam o povo deles para o arrebatamento. Mas eu preparo. Eu preparo. O preço é alto. O preço que a gente paga é alto, porque as pessoas elas preferem seguir os mentirosos. E gente como a gente, que vem e traz a verdade como ela é, as pessoas rejeitam. As pessoas falam, não quero ouvir isso não, não gosto disso não. Eu quero... A verdade, ela dói, né? Claro. Mas ela transforma, ela é tudo, né? Uma realidade que parece que assim, ela é ruim, né? Porque é dura, né? A verdade, né? Isso, todo mundo sabe disso, né? A verdade, ela é conflitante. Porque você quer acreditar numa coisa assim, não, a minha vida hoje eu faço isso aqui, amanhã minha vida mudou, e minha vida vai ser só um mar de rosas, porque Deus, porque o Senhor e tal. E não é assim, a vida é uma luta, é uma guerra, assim, constante, né? Nós temos, claro, temos a paz de Cristo, né, que a gente vive alocado, mas são muitas as lutas, né? E a gente tem que entender que muitas vezes as coisas não dependem só de nós, depende do outro, né? Existem as casualidades, as fatalidades, os acidentes, as coisas que acontecem, as coisas inesperadas, né? Então a gente tem que permanecer e entender que isso faz parte, né? Não é só momentos bons, né? A gente vai fazer uma oração, a pastora vai orar agora, por você que está perdida, você que está triste, você que de repente não... pegou ranço de igreja, sabe? Não consegue ir em nenhuma igreja. Já ouvi pessoas falar assim, olha, eu só sigo vocês aqui pela internet porque eu não consigo entrar em nenhuma igreja. Eu entendo isso. Eu entendo. E assim, o que nos dói hoje é não termos a condição financeira de abrirmos a igreja real física para podermos congregar, poder preparar um povo mesmo, ensinar essas pessoas essas verdades, poder buscar Deus todos juntos ali. Então não temos essa condição. A não ser que Deus levante pessoas que acreditam no que a gente faz para que essas pessoas financiem. Mantenham, né? Exato, que venham financiar, que venham ajudar, promover esse trabalho com as suas ofertas, com seus dízimos, suas ofertas generosas, depositando direto na conta da igreja. Então, quando Deus toca no coração de alguém, a pessoa fala, poxa, esse é o evangelho, é isso que tem que ser pregado, é isso que tem que ser espalhado. Então, aí você ajuda, você colabora, aí nos dá condições de comprar o que precisa, de investir mais aqui na internet para alcançar mais pessoas e futuramente, sendo da vontade de Deus, abrir a igreja real, abrir o salão, já com as pessoas que vão frequentar ali, né, que já nos seguem na internet, vão querer frequentar com a gente, nos ajudar, não só frequentar. Nós já tivemos uma igreja em que a maioria das pessoas queriam só frequentar, ouvir, e legal, bacana, mas ninguém queria somar, né? Não queria um compromisso, somar. O Bispo Alexandre, Pastor Andréia, nós vamos ajudar a evangelizar, nós vamos ajudar, vou convidar meu vizinho, não era... Ninguém se ligava para isso. Então a igreja real, física, acabou fechando por causa disso. Então não havia esse despertar nas pessoas. Então agora a gente está trabalhando na internet, as pessoas que gostam desse trabalho se unem a nós e já começam a financiar, começam a patrocinar, começam a ajudar para que a gente alcance uma relevância aqui na internet, levando a palavra, e futuramente abrir a igreja com as pessoas que nos acompanham pela internet e acreditam no que a gente está fazendo, acreditam na direção que a gente dá e no propósito que a gente traz. Então, você que está aí, nem sabe se está salva, até tem medo, vê essas guerras acontecendo e fica com medo.
medo, vendo as notícias, fica aterrorizada. Eu também fiquei consternado. Quando eu via os vídeos das crianças decapitadas, isso nos deixou, crianças presas em jaulas como bichos. Eu fiquei estarrecido com esses atos terroristas. E o que mais me impressiona são as pessoas que defendem os terroristas. Políticos defendendo terroristas, em especial políticos ligados à esquerda, ligados a partidos de esquerda, que muita gente votou neles. Não sei o que essas pessoas têm na cabeça para votar nesse tipo de gente, porque é a ignorância mesmo, eles enganam, apoiando o terrorismo. E não apoiam o outro que vai defender o seu povo. Cuidado, hein, gente, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas o terrorismo ele é antibíblico, né? Ele devasta, ele destrói. Então, de repente, você está apoiando aí uma coisa antibíblica e está comprometendo a sua salvação. Pois é. Então, cuidado, tá? Não apoia o que está errado, não. Toma cuidado. Não fica apoiando, defendendo na internet quem está errado, não. Tem um povo ali que foi massacrado, massacraram mais de 1.000 pessoas, e esse povo está se defendendo. E está tentando acabar com os terroristas. Então, tem pessoas que acabam perdendo a vida inocentes? Tem. Toda guerra ela é ruim. Ninguém gosta de guerras. Mas ao longo de toda a história da humanidade sempre houve guerras. Então, isso aqui não é nenhuma novidade. Mas alguém provocou. Alguém foi provocado e está reagindo. É ou não é? E quem provocou sabia o que ia acontecer, provocou de propósito. Provocou na maldade. Então, vamos orar. Como que pega as criancinhas, decapita, faz fotos com bombas em cima de bebês, e quer que isso fique tudo bem, e todo mundo vai ficar com as mãos atadas? Pois é. Você então, podendo reagir, né, e combater, quem tem o poder de ir lá combater esse tipo de coisa, né? Não tem como. Então, orem por Israel, orem, quando você orar, ore também pelos palestinos, porque o problema não é palestino. Palestinos são pessoas muito boas, pessoas alegres, sabe? São pessoas muito boas. A gente teve em Israel, a gente passou pela área palestina, né? Tem cidades bíblicas que fazem parte do lado palestino, a gente passou pela fronteira, a gente comeu em restaurantes que são dos palestinos e tudo. São pessoas muito boas, muito alegres, educadas, pessoas que tratam bem o turista, tratam bem as pessoas. Não é o palestino que é o problema, são os terroristas. Então, ore pelo palestino. Muita gente, né, de lá não deve ser a favor também. Exatamente, né? Ninguém quer guerra. Então, o povo em si, nenhum dos dois lados, nenhum dos dois quer guerra. Nenhum dos dois. Mas tem um grupo de terroristas que quer. Então, ore pelos povos. Ore pela paz entre os povos. Então, a pastora vai fazer essa oração por você, para você que quer a salvação, você que quer a graça, você que quer estar na presença de Deus, ok? Então, agora, você que é uma pessoa de fé, feche os seus olhos em nome de Jesus, abra o seu coração e receba o toque, a bênção de Deus na sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai. Entramos na Tua presença, aqui com todos aqueles que estão nesse momento, vão entrar em algum momento do dia, da semana. Queremos te pedir, primeiramente, por todos que estão vivendo no local essa guerra. Nós estamos de longe, mas tem pessoas ali sentindo esse medo, fugindo, perdendo filhos, famílias, parentes, e muitas vezes nós ficamos totalmente impotentes à situação. Mas muitas vezes, meu Pai, as pessoas se deparam com uma situação muito parecida a uma guerra dentro do seu interior, dentro da sua casa,
no qual, meu Deus, ela fica totalmente desesperada por não saber o que fazer com seus problemas, diante de uma dor, de uma doença, de uma perda. São muitas as situações, meu Deus, que se levantam e nós só temos o Senhor. Então vem agora sobre cada pessoa, visita agora a Palestina, visita agora, meu Deus, os locais de guerra, Israel, pessoas ali ecoadas, pessoas aqui conosco também com essa mesma sensação de tristeza, de amargura, que são também muito sensíveis a tudo que está acontecendo. Vem, Senhor, nesse momento consolar, dar a força, a sabedoria. Essa pessoa que de repente se encontrava com dúvidas, até mesmo a respeito do terrorismo, que de repente escutou alguém falar a favor, estava sem entender, traz um entendimento, Espírito Santo, que nós não estamos aqui para convencer ninguém, mas que o Senhor traga um entendimento da onde vai tudo isso, a essa destruição, porque nós sabemos que são sinais da sua vinda, sinais da sua volta, que é o princípio de algumas dores, mas ser conosco, porque nós sabemos que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então o caminho é longo, a luta é árdua, nós precisamos dessa força. Sozinhos não podemos, Espírito Santo, então vem sobre nós, nos abraçar, nos ajudar, nos ensinar diante de todas essas situações, te glorificar, olhar que nós temos, apesar de tudo, um país de paz, temos sim outras lutas, né? Situações financeiras difíceis, né? Mudanças governamentais, mas temos de certa forma paz, não somos invadidos por guerras e explosões. Não, o Senhor de certa forma tem dado ao povo brasileiro essa paz de certa forma. Então, ser conosco, que venhamos a valorizar a vida, lutar pela saúde, sim, que o Senhor venha curar os que estão enfermos, tirar, meu Deus, a dor, a depressão, a tristeza, sabe? Dar essa força, esse poder, entendimento sobre todas as coisas, para que as pessoas não sejam somente pessoas que tudo que escutam, isso aí, não, que elas vão atrás, que elas saibam o que estão escutando, que investiguem, que tenham a verdadeira sabedoria do Espírito Santo. Então toma cada um deles, abraça com o teu poder, aviva, anima, motiva, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, em concordância com a tua serva, pedimos que o Senhor fortaleça a todos, abençoe a todos, e que essa mensagem que nós deixamos aqui fique gravada na mente, no coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Ô, pessoal, estamos chegando aqui ao término da nossa transmissão, do nosso culto online. Quero convidar vocês a conhecerem o nosso site, que é o www.igrejarealoficial.com, tudo junto. Lá você vai ter mensagens, o estudo bíblico, louvores, também filmes, recomendação de filmes e filmes online gratuitos, cristãos, né, para você acompanhar, notícias do mundo cristão, notícias relevantes para a nossa vida, testemunhos também da ação de Deus pelo mundo afora, mostrando que Deus está agindo, operando na vida das pessoas. E também, você que nos acompanha, quero convidar mais uma vez a todos que nos acompanham, que gostam do nosso trabalho, a se tornarem anjos patrocinadores dessa obra. Através da sua oferta, seu dízimo, sua oferta generosa, de todo o coração, com todo amor. Eu estou deixando aqui no rodapé para vocês o CNPJ da igreja, que é a chave Pix, né? Está aqui. A agência e a conta do Banco Bradesco, onde você pode exercitar o seu amor, a sua fé. Se quiser, hoje mesmo você pode fazer o Pix, a sua oferta, seja ela de 200, de 300, de 100, de 50, de 20, de 10.
aquilo que você puder. Tem gente que pode fazer uma oferta de R$ 5, quer dizer, eu não estou nem empregado, não tenho nem trabalho. Ajude, porque aquele que é fiel no pouco, está escrito, sobre o muito será colocado. Então, faça de todo o seu coração, tenho certeza que você será muito, muito, muito abençoada, tá? E quero agradecer a todos que têm feito isso, a todos que têm colaborado. Nós temos investido na internet graças a essas ofertas que muitos têm feito, que têm ajudado. Você patrocina também, né? Muitas vezes as nossas visitas que nós fazemos às igrejas, né? Alguns ministérios parceiros, né? Que nós vamos. Alguns, né? Nos ajudam, fazem doação, outros não. Então a gente precisa também desse engajamento. Vai da questão, né? A gente não existe uma cobrança, né? A gente vai por amor enquanto a gente pode. Obviamente alguns colaboram, né? Fazem a sua doação. Ajudam com uma gasolina, né? Não, fazem alguma doação né? Mas vai do coração, né? Da proposta de cada um. A gente está ali para fazer o que é melhor. E vocês acabam patrocinando tudo, né? Claro, vocês estão aí, vocês ajudam. Porque aí não pensa que porque tudo a gente não é só ir, né? Tudo você vai no lugar, tem a gasolina, você tem o seu tempo, você tem a disponibilidade, então, mas tudo isso acaba que o Ministério Real, ele é o grande combustível, vocês são o grande combustível. E a gente vai levando essa fé real a outras igrejas. Por exemplo, nós tivemos na Igreja Aliança com Deus, sim, já no Pimentas aqui, nós levamos essa fé da Igreja Real também lá na Igreja Nação Viva, Fé e Milagres, que está no Jardim Alvorada de Guarulhos. Nós levamos essa fé real, né, na Igreja da Lagoinha, de Itacoaquecetuba, e a pastora Andréia também levou a mensagem lá, eu levei no domingo. Enfim, nós vamos levando essa fé real que nós temos, que Deus despertou em nós, em ministérios onde nós somos convidados. Obviamente que nós temos que arcar com os custos, como a pastora falou, tal, e vocês têm colaborado com isso. Para vocês, que vocês de repente falam assim, mas né, como é que é? Como é que faz? Não, é tudo um patrocínio, né? Então que ainda que nós somos pouquinhos, né? Que quando, por exemplo, se a gente tendo mais, que como nós somos uma igreja virtual, a gente vai investir primeiro no virtual. E ele é custoso para você fazer. Então, à medida que a gente vai aumentando, a gente vai fazer isso em massa, né? Hoje a gente faz somente, né, na parte do YouTube, mas se a gente tem mais condições, a gente investe em todas as redes, então tudo depende, tudo é patrocínio, né? E aí é onde a gente consegue chegar a mais pessoas. E a gente gosta de falar para você entender, né, exatamente, ter uma transparência e você saber que essas ofertas, ela tem esse patrocínio, né? Elas ajudam mesmo a gente a fazer isso. Para a gente poder nos locomover e essas coisas todas. Exato. Gente, obrigado por tudo, viu? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Isso, que seu domingo seja maravilhoso. Curta a vida, tá, gente? Curta a vida porque a vida é um sopro, tá? Então a gente tem que viver todo dia o nosso melhor dia e fazer o nosso dia melhor porque você está vivo. E é isso que importa. Então, beijão no seu coração e Deus abençoe, que sua semana seja maravilhosa. Tchau, gente. Fica com Deus.